Quando você analisa a maioria dos esportes, é muito comum que os líderes de estatísticas sejam os maiores atletas de todos os tempos. Tom Brady detém muitos recordes da NFL, assim como LeBron James no basquete, e os gringos do MMA On Point ainda poderiam dar ótimos exemplos no futebol se eles conhecessem alguma coisa da nossa paixão nacional, mas as coisas são bem diferentes no MMA. Na verdade, alguns dos líderes em estatísticas da história do UFC são tão surpreendentes que você jamais imaginaria. Todos os dados usados nesse vídeo vieram do Serviço Oficial de Estatísticas do UFC. Veja se você consegue adivinhar o lutador depois de eu apresentar cada tópico, tá? Se você disser que adivinhou mais de 2, é fato que você é um mentiroso. Então já deixa o like e se inscreve no canal. Eu sou o Coutinho da MMA No Ponto e aqui vão os 15 líderes em estatísticas do UFC. Número 15, maior tempo médio de luta no peso pesado. Quando você para e pensa em todos os incríveis pesos pesados que entraram no octógono ao longo dos anos, eu imagino que alguém como Randy Couture, Daniel Cormier ou Cain Velasquez vem à sua mente quando o assunto é maior tempo médio de luta. Como eles fizeram mais main events em grande parte de suas carreiras, eles levam vantagem por ter 2 rounds a mais do que os outros, aumentando as chances de terem lutas mais longas, o que automaticamente excluiria todos os outros atletas que nunca fizeram main event no UFC. E é exatamente por isso que você provavelmente está coçando a cabeça agora e se perguntando por que raio Blagoy Ivanov detém esse recorde com tempo de 17 minutos, além de ser o sexto quando levamos em conta todas as divisões. Como diabos ele conseguiu isso? Para começo de conversa, o cara tem a incrível habilidade de conseguir chegar sempre à decisão dos juízes, na vitória ou na derrota, sem conseguir um nocautezinho sequer. Ele só fez um main event contra Júnior Cigano, mas foi o suficiente para levar sua média de minutos até o topo do ranking. Número 14, mais tentativas de finalização a cada 15 minutos. Essa estatística é meio estranha, já que leva em conta as tentativas por 15 minutos e não por minuto, ou seja, essa lista basicamente mostra quem tentou o maior número de finalizações em média ao longo de 3 rounds no octógono. Surpreendentemente, a resposta é Paul Sass, e sim, estamos falando do recorde de todos os tempos em todas as divisões. Talvez você se lembre de Paul em sua breve passagem pelo UFC, com apenas 5 lutas entre 2010 e 2013, tendo uma boa vitória sobre Michael Johnson. O faixa marrom de jiu-jitsu tentava mais finalizações do que eu jogando o jogo do UFC sem saber os comandos. O cara tentava 7,38 finalizações a cada 15 minutos, o que significa que nas 5 lutas que ele teve no UFC, quantidade mínima para aparecer em qualquer uma dessas listas, o cara tentou 14 finalizações diferentes, conseguindo batucar 3 adversários. Pelo visto, atirar como um doido com uma espingarda às vezes dá resultado. Número 13, maior percentual de tempo de controle de luta. Se você não é considerado um grande lutador, mas queria se ver no topo de um ranking de estatísticas do UFC, ter o melhor tempo de controle de luta provavelmente seja a melhor opção. Basta ter uma carreira curta e amarrar o seu adversário o máximo de tempo possível no chão e pronto, tá feito. Mas ainda assim, controlar o oponente por 79,1% do tempo é bizarro demais, especialmente quando você leva em conta que wrestlers como Cain Velasquez, Matt Lindland e Chael Sonnen não tem nem 10% disso. Esse percentual é surreal demais, mas com uma combinação singular de derrotas rápidas e longas vitórias, Bartosz Fabinski conseguiu entrar no livro dos recordes do UFC com um número difícil de ser batido. Todas as 3 vitórias de Fabinski vieram por decisão, enquanto suas 3 derrotas ocorreram na primeira metade do primeiro round. Como resultado, o grappler passou muito tempo controlando os rivais sem ser propriamente controlado nas derrotas. Número 12, precisão nas quedas. Eu sei o que você está pensando, se o atleta precisa de pelo menos 5 lutas para aparecer nessa lista de recordes do UFC, isso significa, por exemplo, que um cara aleatório que só tentou 2 quedas e conseguiu as 2 estaria no topo com 100% de precisão, certo? Mas não. No caso dessa lista em particular, você precisa de pelo menos 5 lutas e 20 tentativas de queda no total, então essa estatística é para valer, e o primeiro colocado é um tanto quanto surpreendente. Nem Georges St-Pierre nem Peter Yan chegam perto do topo, com 12 lutas e 21 tentativas. A primeira colocação é de Nordin Taleb, que teve sucesso em 16 quedas ao longo de sua carreira, com uma precisão de 76,2%. Taleb lutou no UFC de 2014 a 2019 e sua vitória mais notável foi um nocaute sobre Danny Roberts no UFC On Fox 26, o que lhe rendeu um bônus de performance da noite. Número 11, o peso pesado com maior controle posicional por cima. Para uma divisão conhecida por ser basicamente composta por wrestler desde o início dos tempos, é difícil imaginar que um lutador relativamente desconhecido esteja no topo do ranking do controle posicional por cima. Curtis Blaydes é um provável candidato ao primeiro lugar, ou talvez Randy Couture e Cain Velasquez. Brock Lesnar passou grande parte de seu tempo no UFC amassando seus oponentes com seus punhos, que mais pareciam baterias de carro. Mas nenhum deles ocupa a primeira colocação aqui. Não, nenhum outro peso pesado chegou perto do que o irlandês Jake O'Brien conseguiu, ficando por cima do rival 58,4% do tempo. Mas conhecido por estragar a estreia de Hit Harry no UFC ou sufocá-lo por 3 rounds, O'Brien levou um atraso descomunal nas 3 lutas seguintes, com Andrei Arlovski, Cain Velasquez e John Jones, mas sua jornada ao UFC entre 2007 e 2009 fez com que ele chegasse à primeira colocação nessa lista, ficando acima de lutadores muito superiores a ele, e é provável que ele continue por lá por muito tempo. Número 10, maior número de vitórias por finalização no peso médio.
Essa divisão sempre foi recheada de finalizadores desde o começo dos tempos, com os mais diversos estilos de luta no solo. Damian Maia deve ter 1 milhão de finalizações, Ronaldo Jacaré, Anderson Silva e Luke Rockhold batucaram uma galera, mas especialistas como Thales Leites e Rosimar Toquinho devem estar no topo dessa lista, né? Ou quem sabe Travis Luther, outrora chamado de Michael Jordan do Jiu-Jitsu? Mas o recorde foi batido por um lutador em 2020, de lá pra cá o cara já somou mais 2 vitórias por finalização. Eu tô falando de Jared Miskaer, que tem derrubado mais gente que comida gordurosa de fast food. Na real, o cara só conseguiu uma vitória no UFC sem ser por finalização. Miskaer atualmente tem 7 finalizações no peso médio do UFC, empatado com uma galera na 6ª colocação geral do Ultimate. Mas ele ainda vai ter que trabalhar forte para chegar aos pés de Charles do Bronx e suas 14 finalizações, ou quem sabe só precise de mais 7 lutas, né? Número 9, média de knockdowns por 15 minutos no peso galo feminino. Essa é de longe a minha estatística favorita nessa lista. Como eu expliquei no caso do Paul Sass, às vezes o UFC surge com estatísticas estranhas, e a média de knockdowns por 15 minutos é uma delas. Basicamente, é quantos knockdowns você conseguiu, em média para cada intervalo de 15 minutos no UFC. O peso galo feminino do UFC tem e teve algumas strikers que batem pesado, como diria Nick Diaz, como Amanda Nunes, Germaine de Rendemir, Holly Holm e Leslie Smith, mas ironicamente nenhuma delas chegou perto de nossa vencedora, que é a mais famosa por seu grappling. Com mais que o dobro de média da segunda colocada, a líder nessa lista no quesito é Ronda Rousey com 1,21. Mas como isso aconteceu, bem, Rousey teve 2 knockdowns na carreira, contra Brett Correia e Sarah McMahon, e ela não passou mais de 24 minutos e 44 segundos dentro do octógono. Ter 2 knockdowns a coloca na segunda colocação de mais knockdowns da história da divisão, e levando em conta como as lutas dela acabaram rápido, a média dela é tão impressionante que dificilmente será quebrada. Número 8, diferença de golpes no peso médio. Essa é uma categoria muitas vezes mal compreendida, então vamos explicar rapidamente o que significa antes de revelar os nomes. Estamos falando de proporção de ataques acertados de um lutador versus o golpe que ele absorveu. Por exemplo, se o seu diferencial de golpes é 2, isso significa que para cada 2 golpes que você acertou, você só recebeu 1 de volta. Quando você pensa em strikers pesos médios que eram especialistas em não receber golpes, o nome de Anderson Silva rapidamente vem à sua mente, e também tem lutadores da elite como Luke Rockhold, Robert Whittaker, Gegard Mousasi e até Chael Sonnen, que nunca levou muitos golpes assim, mas nenhum deles se compara a Sean Strickland, o número 1 da história da divisão, nesse quesito com 2,74, um número que o deixa fora do top 10 quando levamos em conta todas as categorias. Ele também é uma das pessoas mais assustadoras que já habitou esse planeta, mas ainda não existe uma estatística para medir isso, só o nosso medo particular mesmo, né? Número 7, golpes conectados por minuto no peso pena. O peso pena teve alguns dos maiores e mais habilidosos strikers da história do esporte. Basta olhar para os 2 últimos campeões, Max Holloway, que conectou 447 golpes contra Colvin Kattar, e Alexander Volkanovski, que em suas últimas 3 lutas por cinturão conseguiu acertar 525 golpes. E não podemos esquecer de um tal irlandês que passava fome para bater peso, o glorioso Conor McGregor. Com tantos strikers incríveis lançando quantidades absurdas de golpes em lutas alucinantes, é realmente surpreendente que Shane Burgos seja o líder da divisão em termos de golpes conectados por minuto ao longo de 9 lutas desde 2016. Shane simplesmente não consegue ficar 1 segundo na jaula sem atirar contra o adversário, chegando a uma média de 7,29 golpes por minuto. Burgos mantém um volume insano, acertando quase 200 golpes cada vez que entra na jaula, ficando perto de nomes como Justin Gaethje no ranking geral do UFC. Número 6, tempo por cima do adversário no peso galo. O peso galo tem grapplers fenomenais e talvez o número 1 dessa lista seja alguém que tenha passado o tempo todo por cima de alguém, amarrando e só aparecido no UFC por 5 lutas. Mas em tempo total de luta eu imagino que o topo desse ranking fique com caras como Uriah Faber e TJ Dillashaw ou Aljamain Sterling e Merab Dvalishvili. Certo? Seriam bons palpites, claro, mas não é nenhum deles. Estamos falando de Kyun Ho Ken, lutador sul-coreano que compete no UFC desde 2013. Sim, ele ainda está no plantel do UFC e vai enfrentar Rani Yaya no fim do mês. Com 50 minutos e 29 segundos do tempo por cima e uma porcentagem de 44,8, Kang lidera nos 2 quesitos entre os pesos galos na história do UFC, e nem assim chegou no top 15 geral da organização. Se seguir nesse ritmo frenético, o coreano vai colar em Darren Elkins com mais algumas lutas. Número 5, percentual de defesa de golpes significativos. Esse recorde se mantém inquebrável desde 2011. Sim, já passou uma década e ninguém foi capaz de superar o percentual de defesa de golpes significativos desse cara, e sinceramente eu duvido que alguém consiga. Essa é uma estatística tão importante que você imaginaria que alguns dos melhores lutadores de todos os tempos estariam no topo. Caras como Ryan Bader, Phil Davis e Georges St-Pierre estão na lista, mas o líder superou eles por quase 10%. O lutador precisou ter pelo menos 5 lutas e 350 golpes significativos disparados pelos oponentes para aparecer nessa lista, e o peso pesado John Madsen figura na primeira colocação com 81,4% dos ataques defendidos. Sim, o mesmo cara que perdeu para Brandon Schaub nas quartas de final do TUF, mas que depois chegou ao UFC e praticamente não foi atingido, escapando de 294 dos 350
60 ataques significativos disparados contra ele. Curiosamente, o cara foi demitido após sua primeira derrota no UFC, causada por um ferimento no olho. Imagina se ele luta mais tempo no UFC. Número 4, precisão nas quedas no meio pesado. Eu sei o que você tá pensando, é óbvio que a precisão nas quedas no meio pesado tem John Jones ou Daniel Cormier no topo, ou talvez Ryan Bader, Rashad Evans e Randy Couture, né? Tantos lutadores incríveis lutaram no UFC até os 93 quilos, então o líder do ranking será alguém famoso, certo? Tipo, você tá meio que certo aqui, o cara foi campeão da categoria e fez 15 lutas ao longo de 6 anos, mas o curioso é que o dono da melhor precisão em quedas na divisão é um striker, sim, estamos falando de Lyoto Machida. O dragão tem uma porcentagem de precisão de quedas de 65%, que é 5% maior do que qualquer outra pessoa na história da divisão. Ele tentou 20 quedas conseguindo 13 delas, antes de descer para o peso médio. Curiosamente, ele não detém nenhum outro recorde na divisão, fazendo com que um dos strikers mais preciosos da história tenha uma marca super relevante nas quedas. Número 3, golpes significativos conectados no peso leve. Quando você pensa em todos os grandes strikers que tiveram longas carreiras no peso leve do UFC, você se pergunta como caras como Donald Cerrone ou Tony Ferguson não estão no topo da lista de caras com o maior número de golpes significativos acertados. Eles ainda podem chegar a essa marca, mas ainda não. E que tal Dustin Poirier ou Edson Barbosa? Também não. O dono dessa proeza ficou no UFC por mais de uma década e nunca lutou por um título. Só fez um main event, mas ainda assim conseguiu quebrar o recorde de golpes significativos na divisão, acertando incríveis 1.225 ataques. É isso mesmo, estamos falando de Evan Dunham. O cara competiu no UFC de 2009 a 2020 e ao longo desse tempo venceu 11 de 20 lutas, o que o coloca acima de muita gente que tem mais lutas no currículo, o que mostra também que ele precisou de muito menos tempo do que a maioria para conseguir isso. Esse recorde provavelmente não vai durar para sempre, mas pelo menos Evan Dunham conseguiu aparecer nesse vídeo agora. Número 2, quedas conseguidas no peso leve. O líder dessa estatística até que faz sentido quando você para pensar, mas você vai ficar chocado ao saber a larga vantagem que ele tem em relação ao segundo colocado. Essa divisão tem alguns grapplers monstruosos como o lendário Khabib Nurmagomedov, claro, e nomes do calibre de Frankie Edgar, Clay Guida, Kevin Lee, Gray Maynard e Jim Miller. E quanto mais você luta pelo UFC, mais chances você tem de anotar quedas, certo? Ele é o segundo geral na história do UFC e tá à frente de Khabib, que é o número 2 no peso leve com 25 quedas. Nós estamos falando de Jani Gleison Alves, o nosso Gleison Tibau. O cara marcou incríveis 84 quedas em 12 anos de carreira no UFC. O cara nunca lutou por um título, nunca encabeçou um card, ainda assim conseguiu 84 quedas numa das divisões mais brutas. Aliás, Merab Dvalishvili já tem 63 quedas e é bem provável que ele quebre esse recorde geral de 90 quedas de GSP. Minha Nossa Senhora. Número 1, precisão nos golpes significativos no meio pesado. Quando você pensa em grandes meio pesados que não desperdiçam golpes, John Jones vem imediatamente à sua mente, ou talvez Lyoto Machida, tão cirúrgico na trocação, ou Randy Couture, frio e calculista com as mãos. Mas esses 3 palpites são furados, é impossível você adivinhar o líder dessa estatística porque ele é conhecido pelos fãs do UFC por ser capaz de suportar uma tonelada de golpes sem perder a consciência. Assim como a porcentagem de defesa, essa estatística exige um mínimo de 5 lutas e 350 golpes disparados para se qualificar. O líder nessa estatística fez 10 lutas como meio pesado no UFC e acertou mais de 1.200 golpes significativos, talvez o recorde mais impressionante de toda essa lista. E de quem eu tô falando é do caipira de aço Fábio Maldonado, isso mesmo, o Maldonado conectou 60,2% dos golpes significativos entre 2010 e 2015 no UFC, à frente de John Jones por alguns pontos percentuais. É claro que ajuda o fato de Maldonado ter competido bastante como pugilista no Brasil antes de lutar MMA, então o cara sabe bem usar as mãos no octógono. E aqui vai um salve para o Tommy Tuholt que escreveu essa lista, você pode seguir o Tommy no Twitter através do @TommyTuholt. E um salve também para o Thomas Walsh que editou esse vídeo, você pode seguir o Thomas no Instagram através do @BigBeatVisual. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, nós temos sempre vídeos semanais por aqui, deixe também o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo e siga nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.